Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje temos o prazer de receber Michele da Silva, cabeleireira com grandes experiências em referência no cuidado infantil. Ela é uma empreendedora que encontrou no corte de cabelo humanizado uma forma de transformar a rotina de muitas crianças e famílias. Bem-vinda, Michele. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês. Estamos aí, sempre divulgando, sempre querendo mais, inclusive para a questão do corte humanizado, para falar para os pais como que funciona. Isso é bem importante, eles estarem bem a par, né? Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Michele. Bom dia, dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram. Se você quer participar, mandar uma pergunta aqui para a Michele, você pode entrar no nosso Instagram, que é @programa Empreendendo com Elas. Vão lá e participe desse programa com a gente. É isso aí. Nessa quinta-feira um pouquinho gelada aqui em Curitiba, mas fazemos parte, é a nossa Curitiba, né, Michele? É verdade. Michele, eu gosto sempre de começar aqui conversando com essas mulheres incríveis que estão comigo todos os dias, perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Como é que foi essa descoberta de ser cabeleireira, que é algo também, que é uma profissão muito bonita. Eu tive uma tia minha que foi cabeleireira por muitos anos, aqui salvava toda a família ali no corte de cabelo. Eu queria que você falasse um pouquinho da Michele, a sua trajetória de vida, minha linda. Sim, vamos lá. Então, eu fiz o curso em 1997. Então, eu comecei a trabalhar logo depois. Trabalhei 1 ano em salão adulto. Foi quando eu descobri que eu coloquei uma criança na cadeira, né? Eu até me emociono porque é muito legal. Muito legal, né? Essa escolha de diferenciar, assim, essa questão do adulto para o infantil. O infantil é uma descoberta muito legal, porque, assim, a criança, ela é muito verdadeira. Então, ela passa aquilo que ela realmente sente ali pra gente. E se a gente tá bem, a criança tá bem. E é muito legal. Então, o que acontece? Quando eu comecei, né, aí em 2000, eu entrei num outro salão. Foi onde eu fiquei lá até uns 7 anos e meio, né? E aí tudo ocorreu para eu poder abrir o meu salão, que eu abri com 23 metros quadrados. Hoje nós temos uma rede, né, de salão. Então é bem importante esse crescimento, porque foram 20 anos mais de 20 anos, né, trabalhando, buscando entendimento, buscando conhecimento, buscando entender os pais, as crianças, para que a gente pudesse dar o melhor, sempre o melhor da gente. Porque eu sempre falo, para todo mundo eu falo assim, gente, o cliente ele não é só mais um, ele não é só um cifrão, ele é o nosso cliente. Então, quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, é transformador. Então, a gente cresce mesmo. Nossa, que lindo, que lindo. E aí você colocou a criança na cadeira, foi uma experiência assim única que, Sim. né? Porque você é diferente realmente do adulto para a criança, Sim. com certeza, né? E aí você colocou ali aquele anjinho e foi dali que ele despertou em você esse outro lado de como Exatamente. é para cá que eu quero ir, então. Isso, exatamente. Foi onde eu acabei me descobrindo mesmo, né? E foi uma menina, o cabelinho dela era bem comprido, então eu lembro dessa história e foi uma história muito bonita, porque a gente se emociona. Sim. Porque foi o começo. Foi o começo. Né? Foi o começo da descoberta de que esse é o caminho. Nossa, que né? bacana. E daí, desses anos para cá, você só se especializou ainda mais em Sim. corte de cabelo para a criança. Para a criança, exatamente. E como foi para você, Michele, decidir que a partir de então você iria investir em trabalhar apenas com criança? Como foi tomar essa decisão? Porque deve ter sido uma decisão difícil também, né? Foi uma decisão difícil, até inclusive o dono do salão que trabalhava comigo, ele tinha mais de 30 anos de experiência. E ele falou assim para mim, Michele, cortar só cabelo não dá dinheiro. Eu falei assim, mas eu não vou só pelo dinheiro, eu vou pelo que eu gosto de fazer. Porque química dá muito mais
Com certeza. Né? E cortar cabelo, todo mundo pensa, não, cortar cabelo não dá dinheiro e coisa e tal. Mas dá, gente, dá. Eu sou prova viva disso, eu sei porque o que eu construí na tesoura, eu falo assim, né, é muita coisa, né? E foi uma decisão assim que eu tomei e falei, não, eu vou fazer e é isso, e estamos aí. Né? E eu agradeço a Deus por isso, pela oportunidade também, né, de ter ali aquele momento em que a pessoa cedeu um espaço para eu poder entrar e demonstrar aquilo que eu aprendi e aprendia com ele todo santo dia, porque a gente aprende com as pessoas. Sim, né? sim. Então, com um cabeleireiro mais antigo, mais experiente, então a gente acolhe muito essa sabedoria deles. E até em questão de atendimento, em questão de tudo ali, foi uma decisão que eu tive, que eu falei assim, nossa. Aí eu trabalhei no outro lugar também, trabalhei quase 8 anos, como eu falei. E quando foi para eu sair de lá, eu fui convidada para trabalhar nos Estados Unidos. Olha. Só que daí eu pensei assim, eu com os meus filhos, eu sou muito mãezona, sabe? Então, um tinha 14, outro tinha 13. Eu falei, não. E sabe quando você escuta a voz de Deus falando assim, você não precisa ir lá para ganhar aquilo que você vai ter aqui. Que você vai ter aqui. Eu vou te dar tudo, aquilo que você precisa aqui. Nossa. Então, é muito forte isso. E eu fiquei, realmente, tudo que eu tenho foi do trabalho, mas ele na frente, com certeza. Nossa, perfeito, perfeito. E, Michele, conta um pouquinho para nós sobre o corte humanizado. Então, o corte humanizado, ele é bem delicado, né? Então, o cabeleireiro profissional, ele tem que ter muita paciência. Os pais têm que ter paciência para aguardar o tempo da criança em que elas se sintam seguras para que deixem mexer no cabelo delas. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, se você chega com pressa, quer colocar a criança no colo, quer forçar, não força. Quer dar brinquedo, fica prometendo as coisas. Exato. Eu vou te levar na MEC. Porque quando você vai em salão, você vê que é aquele momento que tem uma criança ali, meu Deus, é o que logística, né? Sim. E daí o profissional fica com aquela tesoura dele, não sabe se ele vai com aquela tesoura, porque é um perigo, né? Sim. Não sabe se vai com a tesoura, se não vai, e daí a mãe tá com aquela criança aqui. Eu vou te levar no MEC. Fica quietinho, senão você não vai ganhar aquele brinquedo. Fica prometendo um monte de coisa. Exatamente. E não é... E não é isso, né, Michele? Não é. É a questão do respeito. O respeito com a criança. O tempo é dele, não adianta. E aí a criança... a gente fica forçando, por exemplo, se a gente forçar, é pior. É pior. Na próxima vez que ele vier cortar, ele vai cortar com mais medo ainda. Então, dá o tempo para a criança, deixa a criança brincar. Nem que, de repente, corte um pouco hoje, traga para cortar um pouco amanhã. A gente está ali disponível para deixar com que a criança se sinta acolhida. E voltando aos pouquinhos, né? Exatamente. Até ela começar a pedir para ir cortar, porque ela sabe que lá é um lugar seguro, é um lugar que ninguém vai machucar ela. Exato. E que ela tem o tempo dela. Exatamente. Né? Porque se você cria esse negócio dessa obrigação, a gente não faz nada obrigado. Nós, adultos, não fazemos. Por que você quer que uma criança faça? Exato. Não é verdade? Exato. Tanto que, às vezes, quando os pais levam no pediatra ou no dentista, ou a criança não dormiu bem à noite, às vezes a gente faz essa pergunta justamente para saber o que aconteceu naquela semana que, quando chega no salão, a criança está retraído. Sim. Porque acontece, já aconteceu de criança ir lá e cortar o primeiro corte tranquilo, e daí no segundo, no terceiro, ele está com medo. Mas por quê? Porque ele foi lá, foi tomar vacina, que também é necessário, mas foi segurado para fazer isso. Então, uma semana ali, a criança parece que fica lembrando daquilo. Então, não leva nessa semana, leva 15 dias depois. Perfeito. Né? Porque daí eles esquecem. E é verdade, geralmente, sabe aquele dia e a gente já fez isso. Eu, como mãe, já fiz isso. Aquele dia que você tira para fazer tudo, como quase se fosse fazer a faxina da casa. Exato. Então, você pega teu filho, aí você fala, hoje é o dia dele. Sim. Você leva no pediatra, resolver tudo de uma vez. Taca vacina na criança de tudo quanto é lado. Aí você fala assim, nossa, mas sobrou um tempinho, acho que eu vou levar para cortar esse cabelo. Aproveitar que Aí já a tô criança na rua. tá toda... E eu levo para cortar o cabelo. Pronto. A criança... E tem outra. Tá cansada. Nunca mais Sai ela quer da passar em escola. lugar nenhum, mulher. Não
quer. Não Pegou ranço da vacina, raio do cabeleireiro, então ela não quer nem passar na porta. Ela tá dentro do carro, ela olha o salão, ela começa a chorar. Aham, é bem isso. E acontece muito disso. E não é uma, são várias vezes. E aí você vai falar assim, ai, mas aí você fica com aquela pessoa, mas o que foi que aconteceu? Mas por que ele pegou e se ele não quer vir? Por que será? Aí fica Hoje trocando. ele tá chato. Mas não Né? é. Hoje a criança tá chata. Hoje ela tá chata. E aí fica trocando de salão também, que isso não é bom, Sim. principalmente para crianças que são crianças especiais, que elas têm que criar um vínculo com você de carinho e pedir, né? Sim. Mamãe, eu quero ir lá na tia Mia. Então, é Exato. diferente, realmente. Mas vou contar para vocês que teve um cliente meu, o Daniel. A mãe, quando levou, as primeiras vezes foi assim, eu nunca segurei. Perfeito. Eu fiquei assim, eu acredito que 40 minutos cortando o cabelo dele. E eu dei um borrifador de água para ele. E ele era autista. E o pai, porque o casal era separado, e o pai levava no barbeiro. E ele levava no barbeiro, só que o pai segurava e falava, passa a máquina. Quando essa mãe me conheceu, que ela levou, ela falou assim, acontece isso, isso, isso. Porque daí eu perguntei o histórico dele. Por que né, da criança, da questão dele ser autista, de barulho eles não gostam, Não secador gostam, eles não não gostam. gosta. Dependendo do jeito A que maquininha, aquela maquininha no Sim. ouvido dele, gente, aquele zoom, meu Deus, é É que o barulho parece que fica muito mais do que dobrado. muito eu diria. mais, Eles têm a muito mais. sensibilidade É ao muito barulho. sensível. Inclusive, esses dias eu estava lendo que quando a gente está cortando o cabelo, que cai na criança, que ela tem muita sensibilidade, parece que são agulhas que estão caindo no corpo. Nossa, Michele. Então, para Meu eles é Deus. muito dolorido, gente. É muito dolorido. Meu Deus. Então, para colocar a capa também não dá para pôr, porque daí a capa dá a impressão que está sufocando. Então, o cabelo deles, a gente tem que cortar o cabelinho deles tranquilo. Espera, que nem às vezes tem mãe que fala, não adianta, pode cortar. Eu falo assim, gente, quer ver eu ficar brava, gente? É quando a mãe fala, corta. Eu já escutei uma vez uma frase assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu já escutei isso, de um pai. E eu falei assim, gente, a filha chorando, de 9 anos, ela tinha um cabelo muito comprido, e o pai falou isso pra mim. E eu chorei quase junto com a criança, porque o cabelo da menina era muito curto, ele mandou cortar aqui. Por quê? Ele queria ficar 1 ano, 2 sem vir cortar o cabelo. Entende? Então, o trauma que, no caso, entre aspas, eu causei, não foi eu, foi o pai, né? Mas eu tive que obedecer porque eu escutei essa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E não funciona dessa forma, porque a gente tem que respeitar a criança. A gente tem que respeitar meninas que querem cabelo comprido, porque vai ter a época que a menina vai querer cortar e vai ter a época que a menina vai querer deixar longo. E de 9 aninhos, elas já têm ali o gosto delas, sim. o que elas querem, o estilo que elas querem. Exato. Agora eu Exatamente. fiquei chocada. Eu tô fica. revoltada. Fica que no dia eu chorei, gente. Mas Fica a até eu. menina chorando e eu falei, me perdoe, porque realmente eu tenho que fazer aquilo que me mandaram, que teu pai manda. E eu tenho que obedecer. Nessa época foi bem difícil para mim. Então eu fui aprendendo com o passar do tempo. Inclusive tinha um menino autista que a psicóloga levava ele toda quinta-feira. Às 10 da manhã eu ficava com ele A até às 11. psicóloga que levava? Uhum. E teve um fato que ela levou e a gente estava, sabe, acompanhando. Ele ia lá, comia pirulito, a gente conversava. Teve um dia que eu cortei no chão, tranquilo. E aí, teve um dia que ela não pôde ir. Aí foi o pai e a mãe. Esse dia foi o dia que eu decidi, falei assim, ó, eu não corto mais segurando, porque eu não cortava já. Mas esse pai sentou e fez cortar. E eu chorei naquele dia. Os meus braços ficaram doloridos. Eu falei, não, eu nunca mais... E eu nunca mais fiz isso. Então, tá chorando, eu falo, gente, não corta. Deixa chorar. Ah, mas o pai e a mãe falaram pra cortar. Pede para eles calma, mas tem muita questão do pai e da mãe, às vezes quererem que corte, tem aqueles que respeitam e tem aqueles que não respeitam. Tem aqueles que pegam e falam, não, corte porque eu preciso, porque... Então corta a franja, que é o lugar que mais incomoda a criança, a princípio, né? Corta a franja, depois a gente corta o resto. Mas temos que respeitar essa questão das crianças. Inclusive tem mães, tem pais que eu não sei o que acontece com eles, em questão que eles têm que estar preparados para aceitar a criança em todo momento, né? Independente da criança, eu acredito que a gente tem que aceitar, porque
é uma parte da gente que Sim, tá ali. sim. Né? E é uma bênção a criança. Sim. Independente, porque antigamente, eu não sei se antigamente pra gente, as crianças eram mal educadas. Isso. Mas elas não eram mal educadas, só que não tinha essa descoberta que tem hoje. Isso. Né? Isso. E Isso. hoje, as crianças, assim, por exemplo, vó. Eu vou usar a minha mãe lá, né? A minha avó, a minha mãe, mas mãe não é mal educada. Não é, a criança tem essa questão de sensibilidade, autista, até mesmo a criança sente se a gente gosta. Sim. Sim, surreal, sim, é eles surreal. sentem tudo. né? Surreal. E eles sentem. Sente. Então, uma Sente. técnica que eu uso quando eu vou cortar criança autista, eu sempre coloco a mão no peito. Eu pergunto o nome, chamo pelo nome, coloco a mão no peito da criança e me abaixo na altura deles. Isso eu aprendi também. E eu me abaixo, olho no olho e falo, ó, eu sou a tia Mia vai pentear o seu cabelo, porque a palavra cortar, parece que você vai cortar um dedo, cortar a orelha, e vai machucar a criança. Então, Verdade. a gente jamais pode usar essa palavra cortar o cabelo. A gente tem, para eles principalmente, né? A gente tem que usar a questão de vamos pentear o cabelo, vamos... E você entende-me que você tem todo esse cuidado, todo esse carinho e que realmente você realmente é uma mulher muito abençoada e muito assim, você tem um carinho mesmo, um amor pela tua profissão. Sim, tenho. Né? Uhum. Que bom que essas crianças têm você como cuidadoras ali, né, do cabelinho delas. E a gente tem que entender que essas crianças, elas vão ser adultas. Exato. São crianças que hoje têm 8, 7 anos, 5 anos, e daqui a pouco elas vão estar com 14, com 15, com 16, e elas precisam continuar tendo esse respeito à hora de cuidar do cabelo. Né? Que para nós mulheres, e não agora também para os homens, é algo que é seu. Né? E a autoestima realmente faz a diferença com o cabelo. Né? O teu cabelo é tudo. Então, quando você tem uma mulher como você, uma profissional, que tem esse olhar, esse cuidado, Deus só tem a agradecer, mulher. Você é incrível e fico feliz. Obrigada. De ter você aqui no meu programa falando sobre esse tema que é tão importante e para a gente que vem falando tanto com mães, para que essas nossas mães também entendam o momento dos seus filhos, né? Sim. E respeito, como você falou, tem que ter o respeito, tem que ter ali a paciência. Exato. Elas são únicas, elas são especiais. Uhum. Não pergunta o porquê, só aceita. Exato. Só ele sabe de tudo. Eu geralmente falo assim que as mães das crianças autistas, elas são escolhidas Elas são escolhidas a dedos. Uhum, elas são escolhidas a dedos, porque Deus dá aqui aquela questão do carinho, do amor, Isso. que aquela mãe tem, não que as outras mães não tenham. Não que as outras mães não tenham. Sabe? Mas assim, elas têm, eu não sei, são diferentes, elas Sim. têm brilhos diferentes, elas falam diferente, a voz delas são mais tranquilas. Elas têm uma serenidade para falar com você. Uhum. E eu falo mais, nós que temos que aprender tanto com essas mães, com essas mulheres mães, quanto também com essas crianças que são especiais e que são incríveis. Exato. Então, nós temos que aprender. O que está faltando muito não é que a gente quer enfiar eles no nosso mundo, mas é ao contrário. Uhum. É nós que temos que ser inseridos no mundo deles. Exatamente. E talvez o mundo ainda não se acabou, como todo mundo diz. Sim. Justamente por causa desses anjos que estão vindo, essas crianças que estão vindo, Exato. para todo dia aprender. Eu acredito que todo dia, Michele, você tem uma motivação e você aprende. Porque quando você passa ou você está ali cortando o cabelo daquela criança, você diz assim, eu não tenho motivo para reclamar. Eu não tenho mesmo. Não tenho. E, inclusive, eu sempre falo, falo para os meus colaboradores, que sempre quando eles forem cortar um cabelo, que eles cortem como se fosse a primeira vez. A primeira vez. Sempre. Porque não vai ter erro. É isso. Você vai confiar naquilo que você está fazendo, porque você vai ter um cuidado muito maior do que quando você, já sei cortar, já vou cortando ali. Não, respeita. Respeito. Por exemplo, a capa. Quando a criança, às vezes chega lá a cortar com 10 meses, 6 meses,
Aí dá para pôr a capinha, a criança ainda tá... Porque você vai estimulando, né? Isso. Isso até é bom, até o próprio pai, até a própria mãe, começar muito cedo. Eu comecei, porque como a minha tia ela era cabeleireira, então eu comecei a cortar o cabelo dos meus filhos com 6 meses. Uhum. Com 6 meses eu já comecei a levar ele e colocava sentadinho ali e ela ia com a tesourinha devagarzinho. Então, e a cada, 3 semaninhas a gente voltava lá e fazia o que você falou. Isso. Cortava ali a franja, cortava. Quando se deu um ano, já estava sentando sozinho na cadeira. Exato. Se você deixasse, ele cortava aquele cabelo dele também todo dia. Acontece Porque muito, daí ele direto. já queria, chegava no salão e já queria clavar o cabelo. Aham. A minha filha tinha um sistema, tinha que ir lá, além de lavar, ainda tinha que sair com o cabelo escovado, a bonita, sabe? Tinha que fazer escova no cabelo da encrenquinha. Então, esse costume que é bom já os pais começarem a levar. Sim. Como você falou, mas ele tem um cabelinho ralinho, mas vai lá e... Só para que a criança em si começa a ter essa inserção, né? Sim, e sem contar que daí também tem o estímulo do cabelo, né? Porque Sim. conforme a gente vai cortando, ele vai crescendo, Isso. ele vai ficando mais encorpado, Sim. e ele vai acompanhando, tipo, os fios longos com os curtos. Então, tem esse estímulo, é muito, Esse muito estímulo legal. É Aham. muito bacana Olha, isso daí. estamos recebendo mensagem aqui da Gi Domiciano. É um privilégio poder trabalhar com a Michele, uma pessoa e profissional incrível. É, Gi. Bacana. Obrigada, Gi. Obrigada, Obrigada. Gi, pelo carinho. E realmente, essa mulher aqui, ela é maravilhosa, viu? Obrigada. Estou, assim, muito feliz com ela aqui no programa. E já sabe que parceria está vindo, hein? Amém, com certeza, a gente tá aí, né? A gente sempre tá aberto. Muitas coisas estão acontecendo justamente por conta disso, por esse cuidado que você está tendo, você tem esse olhar diferenciado mas aí você também atende outras crianças, Sim. não é somente as especiais. Não, né? temos as crianças, né? Que elas gostam de... Tem meninas, vou começar pelas meninas. Comece assim. pelas meninas. As meninas, elas, assim, a gente cuida na questão de fazer penteado, de finalização, cortam, aí às vezes 2 dedinhos, 3 dedinhos, franja. Às vezes às vezes querem franja, Ah, é a tal da franja, né? eu costumo pentear o cabelo, coloco pra cima e coloco a franja, coloco o rabo de cavalo aqui na Aham. frente. E aí eu não corto antes, se Que realmente... ela Exato. veja, olha só que técnica Que incrível. legal. Né? Porque daí a criança se olha no espelho e fala, você E quer ver cortar? se vai gostar ou Exato. não, né? Aham. Aí, não quero. Teve sábado agora, teve uma cliente minha que fez isso. Falei, você tem certeza que você quer cortar a franja? Ah, tenho, não sei o quê. Porque, às vezes, com 7, 8 anos, elas querem ter essa questão de, eu quero mudar, né? É verdade. E aí, o que acontece? Eu tento fazer... cortar menos do que sempre mais. Então, porque aí o menos tem conserto, Isso. né? E o mais já não tem mais. É verdade. Né? É verdade. Então, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo muito isso, mas eu sempre fui uma pessoa de cuidar muito dos cabelinhos. De cuidar para não cortar muito. Nem que eu cortasse 2, 3 vezes, mas eu cortava menos. A mãe às vezes fala, corta 4 dedos, eu corto 3. Eu tenho cliente que fala assim, eu gosto de vir aqui porque você não é uma cabeleireira que tipo, corta lá o que eu mando ou tira mais, porque é o que acontece em muitos salões. A mãe e o pai chegam e falam, corta 2 dedos. A pessoa vai lá e corta 4 dedos. E aí a criança, ela fica chateada, Fica. sabe? Fica. Teve um evento que aconteceu com o meu cliente. Ele tinha um cabelo surfista, não, príncipezinho, que é aquele mais arredondadinho. Sei. E aí era época de calor, assim, final de ano. A mãe pediu para cortar a surfista. Eu falei assim, mãe, você tem certeza? Ela falou, não, Mi, pode cortar, nós vamos pra praia agora, vai esquentar. Eu falei, não, então tá bom. Eu perguntei pro menino, né? Eu falei, você vai querer? Aí ele falou assim, tia Mi, eu quero. Eu falei, então beleza, então vamos lá, cortei. Aí chegou em casa, ela me ligou. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu já tinha falado pra ela que ia acontecer aquilo. Ia acontecer. A hora que ele chegou em casa, ele Aham. olhou no espelho, Exato. ele Mamãe, começou a chorar. cadê meu cabelo? Cadê meu cabelo? Aí a mãe falou, filho, lembra que nós conversamos lá com a tia Mi, a gente perguntou e coisa e tal. Mas não é uma coisa legal de se fazer, entendeu? Não. Que daí você tira como é que eu posso dizer? É como se fosse uma personalidade deles ali, né?
Então, é um cabelo... Eu sei disso. Eu entendo isso. Então, Muito. eu falo não. Eu passei por esse processo quando eu era menor, 12 anos, entre 6 e 7 anos, 7, 8 anos. Da minha mãe não ter paciência com o meu cabelo cacheado. Meu cabelo cacheado, ele nunca foi assim. Então, ele quando ele está crescendo, ele vira algo assim que não dá para entender. Então, ele é fino. Então, ele era muito... Ele arma. Ele arma. Meu cabelo, ele arma. E ela simplesmente me mandava eu ir... Não era nem... Não tinha muito cabeleireira. Sim. Era mais homem mesmo. Barbeiro. Barbeiro. Ela me mandava no barbeiro, passava ali a máquina, cabelo curtinho. Sim. Curtinho mesmo. Entendeu? Metia 2 brinquinhos e vai pra aula. É bem complicado. Gente, você não sabe o trauma que eu tenho hoje com relação ao meu cabelo para cortar. Porque eu deixo, mas eu tenho que ter certeza o quanto que você está tirando. Exato. Porque se você tirar mais do que eu estou permitindo, eu viro num giraia. Eu acredito. Não corte. Não corte. Não. Por conta que isso criou um bloqueio em mim. Sim. E até a briga de deixar o meu cabelo crescer foi um processo muito grande na minha adolescência, sabe? Então, foi muito difícil. E eu sei, e principalmente com as mães hoje de criança de cabelinho cacheadinho, então eu compro muita briga, sabe? Porque quando eu vejo aquela mãe passando aquela escova, parece que ela tá lavando, sem mentira. Parece que ela tá lavando uma calça jeans com uma escova. Ela tá lavando uma calça jeans, ela pega uma escova e ela vai ali, ó. Eu digo, por que você tá fazendo isso? Faz a mesma coisa no teu cabelo, porque geralmente a mãe tem cabelo liso e a criança tem o cabelo cacheado. Então faz o seguinte, passa essa mesma escova no teu cabelo. O cabelo da gente, o cacheado, ele é um cabelo mais sensível. O nosso couro cabeludo dói mais. Exato. Então, por favor, e não fale que o cabelo é ruim, que o cabelo, ou ele tem que estar preso, ele é que nem bandido. É uma frase que você cresce ouvindo. O cabelo dela é que nem bandido. Tem que ou tá preso ou tá armado. Exato. Eu até não gosto dessa frase muito porque... É ridículo isso, é horrível. Gente, vamos falar, você tem um cabelo lindo, minha bonequinha. Sim. Você é escolhida porque você tem um cabelinho de anjinhos. Exatamente. Pense e vou falando e já vou dando dica, por favor, vá lá, tem tal coisa, use tal produto, use tal gelzinho, compra uma escova e penteio com delicadeza. Hidratar também é bem importante. Hidratação. Porque o cabelo cacheado, ele tem uma demora... Aparentemente, parece que demora mais do que o cabelo liso para crescer. Porque como ele fica mais encolhidinho, então essa impressão, né? Sim. E aí, a criança, ela fica numa ansiedade. Porque que nem você falou, né? Que você foi na escola, daí vai... Aí o que acontece? As outras meninas olham, aí tem a questão hoje que falam tinha muito bullying. Né? Era muito bullying. Quem olhava de trás achava que eu era um garoto, Exato. vivia me comparando com um menino. Exatamente. E hoje você usa o cabelo comprido justamente por esse motivo. Justamente, e não corto. E pode ser, eu posso estar com 100 anos que eu vou estar com o cabelo. Porque daí fala, mas você está chegando numa idade que você tem que cortar. Corta você. Eu não vou cortar. E eu acho essa questão da idade, eu acho que independente da idade. Exatamente. Cada um usa aquilo que se sente bem. É esse o meu pensamento também. Eu não estou agredindo você. Exato. Por favor, me mantenha eu com o meu cabelo. Exato. Então, e nós hoje eu falo muito isso, porque eu sou muito do falar do cabelo cacheado, porque a gente já vinha de um processo que ninguém podia ter cabelo cacheado, porque daí veio aquele processo de vamos fazer a progressiva. Sim. Aí inventaram uma progressiva kits, que é para criança, para as meninas. Gente, vamos ensinar essa menina a ser uma mulher já com personalidade. Sim. Com saber o que ela quer. Meu cabelo é cacheado. E sabe o que eu falo para ela? Eu falo assim, pense que você é uma menina que você tem muita sorte. Por quê? Porque você tem 2 cabelos. Porque um dia você pode fazer uma escova e no outro dia você pode amanhecer com o cabelo cacheado. Exato. Que é o que eu faço aqui. Quando eu vejo que eu vou em algum lugar, eu faço uma escova e cacheio as pontas. Sim. E no outro dia, eu vou lá, coloco a minha cabeça debaixo do chuveiro
e venho com o cabelo cacheado. Eu digo, gente, eu sou 2 em 1. Exato, exato. E eu sempre. E é a técnica que eu uso muito para muito cabelo isso, cacheado. Porque o cacheado tem bastante diferença, né? Tem Sim, o ondulado, tem um ondulado. tem o realmente que é o Aquele bem, que é o bem encaixadinho, né? que é o bem. Como é que eles Encaracolado. Caracolado, bem caracolado. Bem encaracolado, assim. isso. Então, e inclusive o cabelo cacheado, ele realmente precisa de muito mais cuidado. Muito mais. Porque ele fica com as pontas mais porosa. Isso. E embaraça muito mais. Muito mais. Não, eu sei quando eu preciso ir cortar, quando eu Aham. passo a minha escova e ele para na Enrosca. ponta. Aí eu digo, tá na hora de cortar as pontas. E você sabe que é de 3 em 3 meses, né? O cabelo, ele avisa você. É de 3 em 3 meses e é fato É isso. fato. 3 meses deu, você cortou, tirou as pontinhas, daqui 3 meses você vai tem que voltar, porque realmente vai estar embaraçando, já está na hora. E aí é onde que vem aquela... Aí, Isso. chega ali, arranca metade dos teus cabelos. Exato. E se você fizer esse tratamento, vamos dizer assim, de 3 em 3 meses, você não vai ter problema nenhum com o cabelo. Isso. Ele vai crescer, É ele vai isso. ficar bonito, vai ficar com as camadas muito mais... mais movimento Mais nas movimento. camadas. Então, assim, é interessante fazer esse tipo de procedimento, porque o cabelo ele fica mais bonito, fica mais brilhoso, ele fica com mais... Esse viçoso, cuidado, assim, né? Ter esse cuidado. E também com o menininho que também tem cabelinho encaixado. Tem os meninos também. Geralmente os pais, passa a máquina, corta muito curto. Faz isso. Não faz isso. Deixa ele ali, dá um norte, leva num bom profissional que ele vai saber cortar esse Exato. cabelo. Porque o cabelo cacheado tem uns formatos que você pode Sim, cortar, que fica onde você mais- deixa ele isso. mais... Encaixado. Temos mais mensagens? Temos mais mensagens. Hoje o Zep mandou uma mensagem sensacional à entrevista. A Daiane Cristina, uma honra trabalhar com a Michele. E o Giuseppe também fez uma pergunta aqui. Michele, quais são os principais segredos para conquistar a confiança das crianças na hora do corte? Nossa, perfeito. Exato. Muito obrigada, Pepe. É o Giuseppe. É o Giuseppe. Ótima pergunta. Então, a confiança é você sempre estar preparado para atender aquela criança. Vocês têm que estar bem, o profissional tem que estar bem. Principalmente, eu falo assim sempre para eles, inclusive eu falo assim, gente, se vocês têm um problema em casa, deixa do portão para fora. Perfeito. Não Mi. traga para dentro, porque o que acontece? Os pais notam, as crianças sentem, então nós temos que estar muito bem, independente do que a gente passou. É isso. Né? E essa questão da criança fidelizar, você conquista ela a cada corte que ela for lá. É isso. Né? O cuidado que você tem, o cuidado que você vai demonstrar para os pais é muito maior. Então, os pais confiando, porque assim, se a criança gosta de você, os pais vão amar você. Sim. Fato. Então, quanto à questão da confiança ali na criança, é os cuidados que você tem com você e com a criança. Criança em primeiro lugar. Sim. Né? E você tem que estar bem. Isso é fundamental. Não adianta. Porque você pode fazer um excelente trabalho, um excelente atendimento, mas se a partir do momento que você não tiver e fizer de qualquer jeito, vou fazer aqui, eu tô assim. Não. A criança vai sentir, a criança vai chorar. Os pais vão notar. É a mesma coisa quando você faz com muita pressa. Corta muito correndo. É a mesma coisa. Sábado, geralmente, é o dia que sim, tem muito mais movimento. É uma criança atrás da outra. Dá atenção devida para aquela criança. Dá atenção devida para aqueles pais. Naquele momento, você tem aquele horário que os pais marcam, são aqueles horários que você tem que ter o cuidado com a criança. É até isso que eu ia falar para você. Aí, no caso, você tem alguns horários diferenciados para também não fazer um tumulto com muitas crianças, né? Exato. Uhum. Então, você deve ter ali um espaço de horário para uma com a outra? Depende, porque na verdade o que acontece? Como eu tenho cabeleireiro que já faz bastante tempo, então eles têm os horários de 20 em 20 minutos. As crianças que a gente faz o corte humanizado, eles marcam 1 hora. Correto. Tá? Porque Correto. eles demoram um pouco mais, então as crianças têm que brincar, têm que cortar no parquinho às vezes. Já aconteceu deles cortarem dentro da piscina de bolinha. Olha né? isso. E aí a gente limpa depois a piscina, fica tudo certo. Então, assim, a gente vira... Meu eu falo assim, céu! a gente vira, assim, meio que de ponta cabeça para poder cortar o cabelo deles, para que eles não se estressem. Porque tem que ser um momento muito bom. Até, inclusive, a gente tem um vídeo, que é o Giovanni que está cortando. A criança desce no escorregador
e ele tá ali com os pais no parquinho cortando. Então, aquilo ali pra gente é muito gratificante, porque além dos profissionais todos, né, não só ele, aprender isso, porque tem uns que fazem, tem outros que não fazem. A gente respeita a decisão de cada um, Claro, né? claro, De claro. cada profissional. Sim, Quer, sim, sim. quer fazer, faz, porque às vezes tem profissional que não tem tanta paciência, vamos dizer assim. Sim, Mas sim. gostam do que fazem também, Sim. né? Mas não estão aptos a cortar. Apto a cortar Exato. o cabelo. Exato. Até cortam de crianças, mas Isso. não, né, os Exatamente. nossas crianças especiais aí, que precisam de um Exatamente. pouco mais realmente de atenção. E realmente o que você está falando é muito porque eu já fui no salão que eu geralmente faço alguns procedimentos e realmente lá tem uma criança e é bastante difícil. Uhum. Inclusive, eu acho muito bonito porque o profissional, esses dias até ele falou, olha, não tem como cortar o cabelo dele, ele está muito agitado. Uhum. E a mãe tentando segurar, e aqui, e leva para cá, e leva para lá. E aí ele pegou e falou assim, não, eu não vou cortar o cabelo dele, eu prefiro, espera ele se acalmar, ele está muito agitado. Então, depois, quando você puder voltar aqui, a gente remarca e você traz. Então, eu achei muito bonita a atitude dele, porque realmente ele entendeu que naquele momento ele estava muito agitado. Sim. É. E, inclusive, foi o sábado, eu acredito que o outro menino que trabalha comigo lá no salão do Xaxinho, Caetano, ele usou uma técnica muito legal também. Ele foi no parquinho, que é lá fora, daí ele colocou bolinhas de sabão, que a gente tem a máquina de bolinha de sabão. Porque a gente tem uma estratégia lá no salão, a gente canta parabéns para as crianças no dia do seu aniversário. Nossa, que Ai, lindo. que lindo. Que Então, é lindo. muito legal. A gente, os pais se emocionam de verdade, porque a gente coloca a música da Xuxa. Não, tem aquelas que colocar, eu amo a música bem da Xuxa. antiga. Aham. Então, assim, gente, porque na verdade as crianças, a gente conhece as músicas de hoje, parabéns Sim. do Bita lá Sim. e tudo mais, mas os pais, o impacto que a gente dá Ah. nos pais é muito Nossa. maior. É maior do que com a criança. E as crianças, elas vão olhar o quê? As bolinhas, no caso, né, a bolinha de sabão, as luzes ali, a gente monta um cenáriozinho ali para cantar parabéns para eles, eles adoram mesmo. E então ele usou também a bolinha, todos eles usam quando tem necessidade, a bolinha de sabão é bem legal para as crianças, porque também interte ali, né? Aham. Fora os brinquedos, a Sim. criança se interte com essa bolinha de sabão. Então, isso é muito legal, porque os pais, eles ficam mais em paz. E se eu contar para vocês que eu cortei o cabelo, eu e a minha filha também, a gente já cortou cabelo dentro do carro. Inclusive, eu tenho foto. Eu não sei se está por aqui agora, mas eu tenho foto. Os pais mandaram pra gente de um menino que ele é bem, bem difícil de cortar. Mas você tem que ter a mão muito leve para cortar aquele cabelo. Ele não pode sentir. E a mãe fica sentada e ele está dormindo. E aí a gente consegue cortar. Nossa, Então é muito, é bem importante. E todas essas trajetórias que a gente passa, que a gente vai e faz, é muito legal. Porque é muito importante. Tudo muito importante. tem que brotar do coração para fazer Tem que brotar isso. do coração. E sabe? é lindo de ver que você é um profissional que vai além ali das técnicas de ser uma cabeleireira, né? Das técnicas do corte. Você vem se especializando também na criança, Sim. no respeitar, No respeitar a em criança. como ela vai se Entender, sentir né? bem, entender a criança. Então é muito bonito de ver a tua trajetória e o teu amor realmente pela tua profissão. Parabéns. Obrigada. Isso é realmente raro. Sim. É raro, porque hoje o mundo está tão dinâmico e ninguém quer ter essa Esse paciência, esse cuidado, sabe? Esse carinho. É simplesmente como se você falasse assim, o problema não é meu, é dessa mãe, é desse pai, e eu tô aqui para fazer o meu trabalho, receber esse valor, põe ali, corta e vai embora. Então, e é por isso que eu falo que o cliente sempre tem que ser muito bem recebido e não ver ele como um cifrão. E não vê ele como cifrão. Entendeu? É porque você é além do cifrão, você tem propósito. Isso, É diferente. exato. Quando nós temos propósito, a questão do financeiro, ele vem. E ele vem na hora certa e como tem que vir. Exato. Então, é algo que eu sempre trago isso aqui no programa, eu sempre falo muito sobre isso. E uma das coisas que cada dia me dá mais força para
continuar falando e fazendo é realmente trazer mulheres como você, mulheres reais, para o nosso dia a dia, para o dia daquela mãe, daquela mulher que às vezes está aflita, não sabendo, e ela acaba criando até um vínculo muito grande de amizade com você, Sim, verdade. né, Mi? Você acaba Aham. fazendo parte da Verdade. vida deles, porque é algo que eles sabem assim, eu posso ter ela como realmente o amor que ela tem pelo meu filho. Uhum. Porque se tem uma coisa que já mexe com nós, mães típicas, é quando você cuida bem do seu filho, imagine quando uma mãe tem um filho especial, que você vem com todo esse cuidado, com esse carinho, triplica, Verdade. né? Triplica. Eu digo, quer me deixar feliz, faz um bolo de chocolate que o meu filho gosta. Exatamente, exatamente. Né? Então, são coisas realmente que mexem muito com o nosso, né? Com o nosso mulher. Tem mais Temos mais uma mensagens? pergunta, Ó, mas pode. podemos deixar para o segundo bloco, Podemos se deixar para o quiser. segundo bloco? Já vamos fazer um intervalo, então, Mi, para a gente colocar mais água aqui e conversar mais no intervalo. Então, tá bom. Voltamos aqui para o segundo bloco na Rádio Paraná Oficial com essa mulher incrível que está comigo aqui hoje, Michele da Silva. Ela é cabeleireira com grande experiência e referência no cuidado infantil. Ela é uma empreendedora que encontrou no corte de cabelo a humanização, uma forma de transformar a rotina de muitas crianças e famílias. Ela é maravilhosa, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre também sobre curso aqui. A gente quer falar sobre um produto que ela tem, mas a gente já vai fazer a perguntinha que tanto querem aqui a resposta. Né, Sim, Amanda? isso mesmo. Nós recebemos aqui uma pergunta no primeiro bloco, que é do Giuseppe. E ele diz o seguinte: aproveitando a oportunidade, gostaria de saber se você oferece cursos ou até mesmo alguma formação para quem tem interesse em aprender mais sobre esse trabalho tão especial que você realiza com o público infantil. Então, na verdade, a questão do curso, eu sempre tenho um propósito para a questão disso, sobre isso. Inclusive para mulheres, e não só para elas, mas também para jovens que querem aprender algo técnico, para que tenham uma carreira profissional, vamos dizer assim, porque o que acontece? O cabeleireiro, o barbeiro e o cabeleireiro têm uma diferença muito grande, tá? Porque o barbeiro, o que o cabeleireiro faz, o barbeiro não faz. E o que o barbeiro faz, muitos cabeleireiros também não fazem. Muitos cortes. Então, essa questão do curso de cabeleireiro, eu ensino só corte, tá? Eu não mexo com química, não gosto de química, né? Eu me aperfeiçoei bastante em questão de corte. Por quê? Eu acho que o corte de cabelo, ele é muito, muito, muito interessante, até essa questão de mostrar para o cliente a forma do rosto, essa questão de adaptar o cabelo conforme o rostinho da criança ali, é bem importante. E quanto à questão do curso, para iniciantes e para quem não sabe, eu também gosto de ensinar desde o primeiro processo, que é o quê? O auxiliar. Porque muitos cursos tem o curso, a pessoa dá o curso, e o que acontece? Dá um mês de curso, já coloca no mercado de trabalho. O que vai acontecer com esse barbeiro ou cabeleireiro? Eles vão começar a cortar, eles vão começar a errar. E tem muitos que montam também, né? Muitos montam ali porque é tão empolgante a questão de valores ali, de ganhos e tudo. Então, o profissional, ele quer fazer. Só que quando ele entra no mercado, que ele está dentro de um salão, é como se ele estivesse nadando e ele se afogasse. Aonde daí vem a frustração do quê? Porque ele não sabe, não tem o conhecimento de como é que faz desde o começo. Porque o começo tem que ser no auxiliar. Não existe você ser barbeiro e já ir lá e, não, vou cortar aqui que eu já sei. Não adianta, porque você tem que ter uma experiência, você tem que fazer ação social, para que você possa, além de ter o conhecimento com o cabelo, espessura, comprimento, tudo a gente dá essa experiência, esse conhecimento, para que
perdão, para que a pessoa cada vez mais cresça como profissional e em questão de tudo, né? Vida, conhecimento, amar a si próprio também, para que possa passar isso para os clientes e para você mesmo, até mesmo para os colegas de trabalho, né? Porque se você não está bem com você, você vai achar que um olhar ali, ai, ela já está me julgando, ai, ele já está me criticando. Peraí, não é bem isso, gente. Você não está bem. Então, inclusive, se colocar dentro do salão é ver como é o comportamento da pessoa. Porque muitos também, falando já, né, entram pelo profissional, pela capacidade técnica e saem pelo comportamento. Então, quando ele se inicia dentro de um curso que ensina desde o começo como deve se comportar, como deve fazer, só tem a crescer. Agora, quando pega pela metade, aí a pessoa ela se frustra e ela não gosta. Correto, Mi. E é importante a tua colocação realmente em relação a ter esse olhar, esse cuidado e o que você disse, até fazer o curso e realmente já procurar realmente ser ali não já direto querer ser o cabeleireiro. Isso. Né? Ficar como uma assistente, até para você entender o que você quer fazer. Porque hoje dentro da questão do cabelo, a gente tem vários nichos que você pode. Você pode realmente ir só cuidar de cabelo de criança, como é o teu caso, né? Que é o humanizado também, até mais, acredito, né? Que você hoje está indo mais para o humanizado. Sim. E então, tem quem gosta só de fazer tinturas, e quem gosta realmente só de fazer corte de cabelo para homens. Então, a gente também tem muitas hoje mulheres aí que estão à frente de barbearia, sendo elas, né, fazendo todo o corte, o cuidado até com a barba do homem. Então, a gente tem que entender sobre isso. E aí você vai ver qual é realmente o teu nicho. Exatamente. Para você também fazer com muito amor. Porque eu acho que quando você vai falar com pessoas, você tem que fazer o que você ama. Exatamente. Você vai fazer, desde fazer um bolo, ser uma empreendedora do bolo, ser uma empreendedora ou uma empresária do salão, você tem que fazer realmente o que você ama, porque você está lidando com pessoas. Apesar de a gente ter aí muitas ferramentas hoje tecnológicas junto conosco, mas a gente tem que entender que a gente ainda precisamos de pessoas. Sim, com certeza. E cabelo não é algo que mexe realmente, a gente está falando muito isso, falou muito no primeiro bloco, é a autoestima. Sim. Então, você tem que ter esse cuidado, porque se você corta e depois a pessoa olha e fala assim, eu não gostei. E isso acontecia muito antigamente, de você não ter muito essa opinião. Você sentava ali e o cabeleireiro que passava ali a tesoura. Exato. Você gostando ou não, era o que tinha para hoje. Exatamente. Eu vim disso, porque minha tia... Então, eu convivia muito ali com isso. E, com o tempo, ela mesma e foi entendendo que não. Tem que ser o que você gosta. De repente, você posso cortar? Quantos dedos você quer que eu corte? Ah, mas o cabelo é comprido. Ok, mas ela é dela. Exato. Quanto tempo ela demorou para aquele cabelo chegar a crescer, gente? 10 anos. Exato. Né? Sabe quanto mais anos? E aí você vai lá com uma tesoura e em segundos você passa a tesoura na história dela. Exatamente. É questão de respeito. Respeito. Né? E a gente até está falando com crianças. Hoje a gente tem meninas de 8 anos que hoje já fazem muitas coisas. Meninas de 8 anos já se manda, né? Sim. Já tem celular, já tem unha pintada. Sim. E é sobre isso. Né? Você também, é a mãe entender, o pai entender que vou colocar ela ali na cadeira, mas qual que é a vontade dela? É fazer a franja? Aí você tem que dizer, será que você está pronta para pagar o preço ali da franja? Depois você não vem dizer que foi a tia Mi que é bem isso. Não é verdade? É verdade. Que nem no meu caso mesmo, já falaram para eu fazer franja, mas eu não me sinto à vontade de fazer franja, porque eu sei que a hora que eu fizer franja aqui, esse negócio vai enrolar. Eu já tive essa experiência e não foi bacana. Ficou parecendo 3 miojos na minha testa. Então, é mais fácil eu tentar trazer ele um pouquinho mais para cá, que eu tenho uma testona, e fazer algo assim, e tá tudo bem, ó. Tô me arrumando aqui, gente, olha aqui, ó. Tô na frente de uma cabeleireira, imagina. Vamos dizer, o que acontece com o cabelo da apresentadora? Mas ele é assim, ó, a vida dele é assim. Ainda mais com tempo de frio, gente, daí que eles se revoltam, né? Sim. Outra coisa, que eu queria tirar uma dúvida com você, aproveitando. Por que o cabelo da gente se revolta na praia? Então, boa. Na praia.
Boa pergunta. Me conte. E Na- as mães também ficam revoltadas? Na praia. Porque não é só eu que sofro, as criancinhas também sofrem. Então, todos, na verdade. Porque, inclusive, os cabelos loiros também, né? Os Os cabelos loiros e os fechados. cacheados, sofrem então. mais. Isso. É um chororô. É eu chorando de um lado e as minhas sobrinhas do outro com aqueles Isso. cabelos, né? Na verdade, por causa da água do mar, né? Do mar. Ela resseca o cabelo. Então, quando as crianças vão pra praia, e até, inclusive, daí as mães usam também essa tática, passar óleo reparador nas pontas. Por quê? Boa. Porque o óleo, ele com a água, ele sela um pouco. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. o óleo reparador de pontas, um bom óleo, Um bom você passa antes. É como também eu falo isso muito para natação. Para natação das crianças também eu falo, gente, coloque antes um óleo Johnson, um óleo infantil, ou um óleo que você use de reparador de pontas mesmo, antes de você entrar na piscina ou antes de entrar na praia. Muito Por boa. quê? Porque realmente ele resseca. Só que com o óleo ele protege, ele forma a camada de proteção. E uma dica que eu vou deixar para você, Mi, eu fiz natação por muitos anos. E aqui, o que dói é aquela touca de borracha. Sim, Mães, pelo amor de Sim. Deus, não compre touca de borracha para as meninas de cabelo cacheado. Sim. E nem para os menininhos. Dói demais. eu sei. Então, assim, evita a touquinha de borracha. E aquela que você falou. Eu passava um hidratante antes, colocava aquela touquinha que não é de borracha, e depois eu tirava, hidratava ele, lavava, hidratava de novo, e daí vinha com a escova. Sim. Daí todo mundo diz assim, meu Deus, eu não sei o que você faz com esse cabelo cacheado, que demora mais. Eu digo, demora mais você que está 3 horas aí com esse secador aí, fazendo esse barulho chato, e fica Deixa eu dentro do vestiário, Sim. né? Enquanto eu tava ali, né? Eu vinha falar do meu cabelo. Não, porque se é uma coisa que você quer ver eu ficar louca, é você falar do do cabelo. seu E cabelo. falar de cabelo cacheado. Menina, eu viro um giraia. Eu não. Aí ela dizia assim, nossa, João, mas você demora, você tem paciência com esse cabelo, meu Deus, vamos dizer. Eu falei, oxe, você fez progressiva, não fez? Eu fiz. Eu falei, então, meu amor, quantas horas você tem que ficar com esse negócio aí, ó, ligando aí, queimando secador o cabelo. queima, troca de secador. E aqueles portátil, tinha que levar secador Aham. portátil, ficar procurando tomada. Sim. Depois vem com chapinha. Digo, bem, quando eu tô muito assim, tranquila, aí eu faço com difusor. Aí eu seco ele no difusor ali, e realmente ele fica muito bonito. O cabelo cacheado, ele é importante também secar a raiz. Porque o que acontece? Eu Se não ele seco fica a raiz, muito não. úmida. Então, mas se ficar muito úmida, eu digo mais até por questão da criança, porque o adulto até se gela Olha aí, a ó. cabeça, aguenta ali, mas a criança não. Porque quando você toma banho, que você sai, por exemplo, vou levar para a escola, ou prende o cabelo e fica só com aquele rabo cacheado, ou fica úmido, a criança gela a cabeça. E dormir com o cabelo úmido, meu Deus do céu, não faça isso, Não porque faça pode isso. dar fungos, Olha aí, no couro mulher, olha aí, cabeludo, mães. né? Pode dar Sim. fungos. E, inclusive, é importante, muito importante secar a raiz. Secar a raiz. A raiz do cabelo. Porque as pontas ali não tem problema, mas a raiz tem que secar. Porque a criança sente frio no corpo. Eu não sei você, mas eu quando tomo banho, quando eu fio minha cabeça debaixo da água, o corpo todo esquenta. A gente sai toda quentinha. Sim. Né? E se a gente lava só a cabeça, por exemplo, e sai com a cabeça gelada, tipo, toma banho, mas sai com a cabeça sem secar, você fica com o couro cabeludo. Então, o corpo gela. Então, imagine isso na criança. Inclusive, lá no salão, eu sempre falo assim pra eles. Você lava o cabelo. Antes de você cortar, seca a raiz desse cabelo. Por quê? Pra criança não sentir o gelo. A criança se esquenta com aquilo. Então, conforme foi passando os anos do meu trabalho, eu fui visualizando todos esses detalhes de cuidado com as crianças. Porque a gente realmente precisa cuidar. Porque, não é porque lavou ali que não precisa secar. Precisa sim. Precisa secar. Porque o couro cabeludo está gelado, vai gelar. E a criança é capaz de sair com gripe, com tosse, sai lá fora, né? Então tem que secar o couro cabeludo. E você diz secar, a gente seca ele, pode secar ele com o secador, Mi? Como é que você, Sim. qual é a dica que você dá? Eu diria assim, tirar bastante o excesso com a Com a toalha, toalha. né? E secar, inclusive, para cabelo cacheado, secar com o difusor.
Tá. Porque você seca, você consegue pôr ali e não vai esparramar o cabelo. E não vai queimar a cabecinha Isso, também não da vai. neném. E vai ficar tranquilo. E vai ficar tranquilo. Né? E daí as outras pontas, tá meio úmido ali, seca um pouquinho só e deixa, porque daí se for de noite, é melhor ainda. Durante o dia, o cabelo tem tempo de secar. Mesmo de manhã, tem que secar um pouquinho. Com esse frio aí agora, né? Sim. Agora, durante o dia, ele vai secando um pouco. Agora, quando tá calor, que tá sol, aí tranquilo, aí lava de manhã e deixa. Porque geralmente as mães de meninas de cabelo cacheado, elas lavam mais cedo. Porque daí é à noite, para não ter problema de dormir com o cabelo úmido. Isso. Né? Aham. Porque mesmo assim, às vezes, se a criança tem muito cabelo... É. E agora no inverno. Aham. E a gente tem um problema também, Mi, que se chama o bichinho, Ah, sim, o piolho. o piolinho. O piolho é O complicado. piolinho, ele, quando ele vem, ele olha, ele judia. Judia. Meu Deus do céu, o piolho. Inclusive, lá no salão, a gente usa capa, pente e escova. Um para cada cliente. Justamente para não ter esse problema. É. Porque, eu fui lá no salão tal, veio com piolho. Não, a gente não usa. E quando aparece... É importante você falar sobre isso, Michele. E quando aparece alguém com o bichinho, a gente explica pra mãe, porque, gente, tem muita mãe que não conhece piolho. Sim, Você acredita? acredito. Aham. Acredito. Tem mãe que fala, nossa, mas eu não sabia que ele tava com piolho. Uhum. Ou ela tava com piolho. Uhum. Eu tive um caso de um cliente meu, há muitos anos atrás, que, nossa, eu ia cortar, me dava uma dó de cortar aquele cabelo. Só que, assim, a mãe não queria muito curto. Ela queria cabelo comprido. E um dia eu falei pra ela assim, mãe, eu não vou cortar esse cabelo. A senhora me perdoe, mas eu não vou cortar. Porque ele tá... Parecia assim que ele tava com farinha na cabeça. De tanta lêndia. E aí ela viajou lá pra fora, e aí ela usou um produto lá, que quando ela trouxe novamente, o menino tava sem. Eu falei, gente, me passa o nome desse produto. Só que até hoje ela não me passou, mas tudo bem, eu vou descobrir. Foi um produto lá da Austrália, que eu não sei o nome, e que lá tinha exatamente, e tirou todas as lêndias do menino. Eu tenho uma colega que mora na Austrália. Eu vou pedir para ela. Olha lá. Vou pedir para ela. Vamos ver se a gente consegue esse produto. Eu vou te entregar na tua mão esse produto. Maravilha. Olha aí. Aí, ó. E aí a gente ensina as mães aí, ter o conhecimento também do cuidado, né? Exatamente, Com o exatamente. bichinho. Porque hoje tem, aqui no Brasil, tem aqui alguns remedinhos que você Sim. pode tomar, Sim, aham. né? Que você toma, e também tem um produtinho que você tem que passar. Passa. Só que é bom que as mães vejam a cabeça da criança, porque agora, com esse tempo aí que está começando, Sim. é onde eles gostam, né? Sim. Eles se alojam, eles pulam. Sim. E eu digo para você, porque eu tenho 2 filhos hoje adultos. O meu filho pequeno, o Augusto, que é o mais velho, ele podia dormir com a pessoa que tivesse mais piolho desse mundo. O Augusto não pegava. O Augusto nunca pegou. Em compensação, a Jéssica Maria, que não é a Jéssica Maria, é a Jéssica Caroline, sabe que eu chamo ela de Jéssica Maria? Menino do céu, o bicho estava lá do outro lado. Já estava ali do lado Ele estava lá na outra esquina. Ele achava ela. E ele vinha. Ele vinha. Eu não tenho vergonha de falar, porque Sim, é criança. Exato. E elas sempre estudando, né? Em bons colégios, particulares, não sei o quê, porque daí você tem essa metodologia, né? Aham. Colégio particular não tem piolho. Não Aham. tem nada. Vai Mas nessa. eu tô pagando e tem piolho. Eu falo assim, eu tô pagando essa mensalidade, essa menina ainda tem piolho. E assim, menina. E o bichinho velho, às vezes era só um. Aham. Mas pensa naquele um que atormentava a vida da gente. Porque Isso. até eu achar naquele cabelo comprido. Porque ainda a bonita tinha o quê? Cabelo comprido, porque não podia cortar o cabelo dela. Sim. Porque até hoje não pode cortar o cabelo da Jéssica. Então, era luta. E vai a gente fuçar e passar produto, e passar pentinho, e achar e limpar. Ah, menina, foi assim, era 2, 3 semanas, um mês, daqui a pouco tinha mais um outro alojado ali, um outro apartamento, e foi até um bom tempo, assim. Tem crianças fazer, que... porque realmente é o sangue. aham. É o sangue. É bem isso mesmo. Ó, teve um caso que aconteceu de uma cliente minha com 10 meses. Hoje o menino dela tá com 18 anos. O menino, 10 meses, ela me levou. 10 meses. Aham, só que olha Esse só. ganhou, da Jéssica. Ela foi no mercado. Ela foi no mercado. E ela marcou pra cortar o cabelo comigo. Quando ela chegou lá, eu olhei e falei, mãe,
Ele tá, mas o Não, aí é era um, né? Era. Daí eu falei, Era não, um... mas onde que você foi? Eu falei, mas onde que você foi? Onde- Daí ela falou assim, não, eu fui no mercado. Daí eu falei, então você colocou naquelas cadeirinhas que as crianças... Mas ele era muito bebê, gente. Da cadeirinha. Da cadeirinha. pegou. Com 10 meses, ainda porque o cabelinho dele era clarinho, então deu pra ver na hora que eu penteei, assim. Tuf! Nossa, eu falei, tem um companheiro aqui. Aí eu falei, nossa, mas esses bichos são tão nojentinhos, né? Aí eu peguei e mostrei pra ela. Ela falou, meu Deus Aquilo do você céu. coloca no chão, menina, estrala. Você não tem nem Parece como matar uma na unha. barata. Não, você não tem nem como matar na unha. Você tem que jogar no chão e pisar. E eles Nossa, são... mas um bebezinho de E 10 eles meses. são, e assim, como que pode? o piolho, Exato. eles são tão perigosos nessa época, principalmente agora desses meses que a gente vai entrar, que eles ficam da cor do cabelo, né? Sim, ficam da cor Eles escurecem, Amanda, eles Parece um mudam. camaleão. Eles, parece um camaleão. Eles fazem uma mutação ali da cor do teu cabelo. Então você não consegue às vezes Bichinhos achar são ele, espertos, hein? porque se o teu cabelo é mais pro preto, ele fica mais preto. Se o teu cabelo é mais loirinho, ele fica pro loirinho. Aham. Tipo, parece que fica um meio marrom. Fica assim. marrom. O da minha filha ficava um marronzinho. Que Você era não mais conseguia achar. Nossa. Daí ela fazia assim. Piolho Aí camaleão. você abria o cabelo. Daí ele corria pro outro lado. Eles falavam assim, eu vi ele. E passar aquele pentinho. Não dá pra passar o pentinho. Não, porque dói, né? Porque dói. Machuca. O pentinho machuca. Que nem o teu cabelo, Amanda, é muito fino. Você sente Sim. muita dor no couro cabeludo se alguém for fazer um penteado, alguma Sim. coisa assim. Porque ele é muito fino. O cacheado também tem esse problema. Mas o liso, fino, assim, nossa, ele é muito dolorido. É. Principalmente se tiver um redemoinho no couro cabeludo aqui assim, e colocar do outro lado. Nossa, quando você põe ele do outro lado, meu Deus do céu, fica aquela dor assim, que você fala, meu Deus do céu, como que pode? Dói assim. Mi, eu queria que você falasse também agora de um novo produto que você está aí lançando no mercado, né? Que você vem com esse cuidado para as crianças. Então, eu queria, inclusive, ele já está aqui comigo, que é o Gel Cola Kids. Como é que foi para você fazer esse produto? Você está na frente de outras linhas também, mas essa aqui eu acho que é o teu carro-chefe, não sei. E como que funciona? Onde que essas mães quiserem comprar? Onde que pode encontrar? Eu quero que você fale dos teus salões também. Agora eu quero que fale um pouco mais sobre a empreendedora aí. Então, o gel, a gente faz um ano já, mais de um ano que a gente tem, né? Que isso sempre foi uma coisa que eu quis, porque as mães tinham dificuldade de achar um gel para criança. Tem outras marcas, mas essa daqui pra gente é de 0 até a idade que quiser. E ele tem de vasto cuidado, assim, com questão de produto mesmo, né? Os componentes deles também ali, para não dar alergia, não dar aquela seborréazinha que dá no couro cabeludo da criança, não tem álcool. Então, é um produto bem próprio para eles mesmo. E a outra linha que a gente está querendo colocar no mercado aí também é o shampoo e o condicionador e a máscara também. Então, a gente quer fazer um kit justamente para que as mães já usem todo o produto. Perfeito, né? perfeito, E perfeito. a gente ensina também, se precisar. Isso é importantíssimo, né, Mi. a Eu acho que usar. trazer esse cuidado, esse outro olhar, o antes e o depois, Sim. sabe? Não é apenas lá. É até fazer o uso dele lá, Isso. depois secar e depois em casa. Por quê? Porque é um tratamento que nós mães, nós tias, vamos saber levar e cuidar desse cabelo, Exato. né? E para as crianças isso é muito importante também, porque elas começam a criar, que nem a gente falou até ali no cuidado, intervalo do bloco, ela começa a entender o cabelo dela, ela começa a cuidar, ela começa a amar o cabelo. Exato. Principalmente para as nossas menininhas aí, né? Tão lindas que já estão vindo com seus cabelinhos cacheados, para elas entenderem o quanto tem que amar o seu cabelo, gostar, para que elas criem uma mulher com mais, sabe, mais resistência, com mais força a elas. Porque a partir do momento que vamos fazer uma progressiva, vamos cortar esse cabelo, você está tirando a identidade dela. Sim, exatamente. Você está tirando o poder dela. Exatamente. Não, ou vocês me amam assim, ou vocês não me amam. Aham. Não tem como me amar, entendeu? E não é desmerecendo. A gente sabe que tem muitas mulheres que hoje realmente preferem fazer a progressiva e tá tudo bem, gente. Aqui ninguém tá, né? Não é desmerecimento, não. Cada um tem o seu corpo, a sua maneira de pensar. Mas
quanto mais a gente puder trazer isso para as nossas crianças, para as nossas meninas adolescentes, nossas meninas de 15 anos, que sim, você pode ter um bom cabelo cacheado, tratado, cuidado e principalmente amando, né? Sim. Na verdade, a criança ela tem que ser muito acolhida Isso, dentro de casa, né? Isso, Explicar que a criança, todos nós nascemos, um é diferente do outro. Sim, né? sim. Então, uns vão ter o cabelo cacheado, outros vão ter cabelo liso, outros vão ter cabelo E ondulado. que bom, né? Que Sim, são todas diferentes. Exatamente. Se fosse todo mundo igual, meu Deus do céu. É isso aí. Então, os pais dentro de casa mesmo, né? Passar isso para as crianças. Mas o que acontece também? Às vezes tem a mãe que não gosta do seu próprio cabelo. E aí a criança também não vai gostar. Entende? Então, é uma coisa bem difícil. Então, na verdade, eu acho assim, as mães, elas têm que olhar para dentro delas. Porque o que acontece? Muitas vezes, os adolescentes, eles procuram as mães. Só que daí, com a correria do dia a dia, gente, não estou criticando ninguém aqui. Não, aqui não tem críticas aqui. Com a correria do dia a dia, acaba deixando um pouco de lado. Isso. Algumas questões que as meninas e os meninos de 13, 14 anos, até os 18 anos, elas dependem de nós. Pequenininho depende de uma outra situação. Só que essa situação, ela envolve outras coisas. Sim. O mundo aí fora, o conhecimento. Exatamente né? isso. Então, o que acaba acontecendo? O adolescente acaba se atrapalhando. Porque eles ainda estão... né? Eles ainda estão na fase de transição ali, de adolescência, né? A gente fala, geralmente, tem gente que fala aborrecente, mas eles são os adolescentes que precisam de ajuda. Sim. Né? Sim, então, muito. Não é essa questão de, tá fazendo manha, tá fazendo birra. Não, eles estão pedindo socorro. Gente, quando a criança ou adolescente corta um cabelo sozinho, eles estão pedindo socorro. Mete aquela tesoura na franja e todo mundo acha que aquilo é bonito. Não, eles querem chamar a atenção. Mas de quem? Dos pais. Porque eles estão precisando da atenção. Então, o que acontece? Não que os pais não dêem atenção, eles dão, sim. Só que passa, às vezes, despercebido. Passa despercebido. Né? Passa. Porque hoje, o celular, eles estão muito na mão dos adolescentes. Demais. Né? E tem muitos que estão com problema com isso, inclusive. Muitos. Né? Se os pais tiram, eles gritam, choram. Né? Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma mãe que tirou um celular, né? E o menino, ele ficou revoltado mesmo. Até ontem, uma das meninas minhas também contou uma história lá que ela tirou o celular do filho dela, ela deve estar ouvindo, e também ele fez assim um escândalo, saiu de casa, mas o quê? Ele tinha 12, 13 anos. Entende? Então, os adolescentes, a gente tem que estar olhando para isso, porque fica mais fácil para os pais entregarem o celular na mão e se vira e fica aí. Fica mais fácil. Só que eles não querem só isso, eles querem a presença, eles querem o amor dos pais. Sim. Né? Sim. Querem que os pais saiam, vão jogar uma bola, vão jogar um xadrez, vamos brincar, vamos jogar um Uno, né? Ou jogar até mesmo um videogame. As meninas, a mãe conversar um pouco mais com as meninas. Explicar. A gente hoje tem muitas situações de muitas meninas que estão fumando muito cedo, né? Então tem aquele vaporzinho que fica rodando. E isso eu sei porque às vezes eu saio daqui e tem um colégio aqui, então a gente vê muitas meninas, mães, muitas meninas jovens, 14, 15 anos, já com aquele vaporzinho passando de boca em boca para outras meninas. McDonald's lotado de meninas também, se acabando com muito lanche, entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse olhar. Eu já ouvi falar de criança de 12 anos já usando vape. Meu Deus. 12 anos de idade. Eu fico perguntando, gente, cadê a mãe que não fica sabendo de uma conversa dessa? Exato. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque 12 anos, gente. Mas você sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a falta de atenção. Sim. Aí o que acontece? Eles vão buscar lá fora. Sim. Daí lá fora eles são acolhidos com os coleguinhas. Os coleguinhas. Né? E o coleguinha de 14, 16, ele vai emprestar para o de 12 porque é rapidinho, é tranquilinho, não dá nada. Exato. Só que ali ele já está sendo uma criança que vai ser uma criança que vai começar a fumar muito cedo. É uma criança que vai ter muito problema de saúde. Exato, e sem contar que pode levar para outro caminho. Pode, né? a gente sabe. Inclusive, tem um colégio lá também, perto da onde eu trabalho, também
teve adolescentes, inclusive, foi pego dentro de um bar, né? E eles estavam ali e estavam brincando no bar. Então, os pais dessas crianças foram chamados. Os policiais trancaram os adolescentes lá dentro. Então, os pais tiveram que ir até esse local para tirar os filhos lá de dentro. E com certeza os policiais devem ter dado uma babada, porque com certeza. Né? Então, a gente tem que olhar... Tem que começar a olhar. Exato. Não só essa questão do cabelo do em cabelo. si, mas da personalidade, daquilo que você está falando para o teu filho. Sim, né? sim. Porque a gente tem que falar, que nem eu vejo assim, eu escuto, é bíblico inclusive, né? O mundo foi criado pela palavra. Então, tudo que a gente fala acontece. A palavra tem poder. Né? A palavra ela realmente tem poder. Muito poder. Então, muito gente poder. tem que abençoar nossos filhos, criar eles dentro daquilo que Deus coloca no nosso coração, que é o amor, é o respeito, é o carinho. A admiração. Exato. A admiração, não só pelos pais, mas por eles mesmos. Por eles também. Eles serem admirados também. Sim. E isso traz muito mais conforto para eles. Sim. Né? Então, sim. isso é muito importante. Inclusive, às vezes os pais trabalham demais, viajam demais, a mãe fica sozinha, sobrecarrega, né, a mãe. Não tem tempo, às vezes tem uma criança, não, nem só uma, tem duas, três. Tem duas. Né? Aí tem a questão, às vezes, da mãe realmente estar passando por outro processo de separação. Exato. Às vezes a mãe realmente acabou de ter um laudo que o irmãozinho ou a irmãzinha tem, né, tem ali um diagnóstico. E aí ela vai ter que dar mais atenção, um pouco mais para aquela criança. Ela também acaba se trancando, o pai geralmente vai embora, e daí ali vira tudo muito, e daí aquela outra menina que já está numa certa idade se revolta também, não quer mais escutar a mãe. E uma das coisas que as primeiras que ela faz, eu acho que você com esses 20, quase acho que 30 anos aí de profissão que você tem, que como você fez em 97, né? E a minha filha nasceu nesse ano, por isso que eu sei. Mais 30 anos aí de profissão. Como os adolescentes, eles se revoltam e a primeira coisa que eles vão é no cabelo, né? Exatamente. É impressionante como você olha, como eles ainda não podem fazer a tatuagem nem colocar piercing, eles vão pro cabelo. Exato. Você vê aquele cabelo muito pintado, aquele cabelo muito assim, você já sabe que ali é onde ele está berrando. Ele está berrando. Ele está pedindo ajuda. E é fato isso. Porque, e pode ver que é com essa idade aí. E é com essa idade. 13, 14, 15. Isso. 15 anos. Né? É a questão de estar dando um grito, socorro, eu preciso que vocês me vejam. Isso. Porque daí automaticamente a pessoa vai ver, os pais vão ver. Nossa, mas o que você fez no cabelo, fulano? Eu cortei. Nossa, mas ficou feio. Aí no vez de pegar e dizer, não, mas tá tudo bem, acontece. Mas não faça mais isso. Fica meio curto. Tipo, explicar de uma outra forma. Né? Então, é bem isso que você falou, né? Essa questão do adolescente, eles... Hoje, cabelo pintado. Cabelo pintado. É a mesma situação, né? Cabelo liso. Porque a coleguinha tem cabelo liso, eu também quero ter Eu também quero ter o cabelo liso. E isso não é só... Com 5, 6 anos tá assim também. Meu Deus. Mas a fulana lá tem cabelo liso, gente. Mas só que daí eu não culpo as crianças. Não. Eu sei quem que é. Né? Porque daí a gente incentiva. Sim. Quando a gente incentiva, a gente deixa de valorizar aquilo que realmente a criança é. Sim. É um cabelo lindo, cabelo cacheado é lindo. Se cuidar, vai ficar mais lindo ainda. Você é diferente dela, porque daí vira aquele negócio que tudo tem que ser igual. Rotula, né? Rotula. Exato. Todo mundo tem que ter cabelo liso, todo mundo tem que ter o mesmo telefone, todo mundo tem que ter o mesmo tênis, e aí por aí vai. Colégios particulares tem muita patotinha. Muito patotinha. Você foi para os Estados Unidos? Eu não fui. Não fui. Então você não faz parte da minha equipe. É isso. Gente, para que isso? Esse tênis eu ganhei esse tênis, chegou dos Estados Unidos da minha tia. Qual que é o problema? Qual é o problema? Né? Então, é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Temos mais mensagens aqui. Estamos recebendo uma mensagem. Que coisa boa, na quinta-feira. Da Chan Campos. E ela diz, os ensinamentos da Michele vão muito além do profissional. Ela me ensinou e me ensina muito. É uma pessoa maravilhosa. E também uma mensagem do Fernando Costin, profissionalismo total.
Isso Obrigada. aí, isso aí. Realmente, ela é incrível e que bom que ela está aqui conosco, essa profissional realmente diferenciada aí, com esse olhar, com esse cuidado. E que realmente eu falo para você, Michelle, você é muito diferenciada mesmo, porque Sim. até hoje, aqui nesses 265 mulheres que passaram aqui no programa, eu não vi uma profissional assim como você nessa área, Verdade. com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Realmente você, nos teus olhinhos brilham só de Sim. falar realmente que eu digo que não é só o financeiro. Não. Ele vai além do financeiro. E realmente você tem um propósito muito bonito. E que Deus te abençoe, que você continue nessa luta, né? Que a gente fala que é todos os dias uma luta, porque quando você é assim, é difícil, né, as pessoas entenderem. Sim, é bem difícil. Nem todos acreditam, entendem porque Isso. desse mundo que a gente vive. Quando você é diferenciada nesse nível, nem todos acreditam que você possa fazer isso. Sim, é Né? verdade. Eu acredito que às vezes você fala assim, não, traz aqui que eu vou cortar, eu não vou nem cobrar aquele cabelo. Sim. Aí depois o teu financeiro quer te matar. Exato, mas ó, eu falo assim, Ai, ó, ai. eu tenho uma frase que dentro de mim, isso que eu mesma, né, que eu vivo na providência. Literalmente eu vivo na providência. Eu falo, Deus, o Senhor manda aquilo que a Manda gente que precisa. eu preciso resolver isso, Senhor, e é com E você. se eu sinto no coração de fazer algo para alguém, eu faço. Eu faço, eu dou. Eita, Eu me Josiane dou. Mota aí, ó. Eu me dou, então. Encontrei alguém que tem o mesmo pensamento que eu, sabe? E eu acho bacana isso. E eu fiquei tão feliz. E eu digo assim para você, até eu acredito que você vai ter, tem mais projetos aí que Sim. é bom não guardar, deixar ele, que Quietinho. Deus vai providenciar tudo ele. Sim, eu creio. Já providenciou, tem coisas que já vai acontecer na sua vida só de você ter passado por aqui, viu? Amém. É isso Eu aí, creio. muitas coisas vão acontecer. Porque realmente você vem com outro cuidado, você vem com outro olhar. Cuidar de quem cuida, cuidar da mãe, mas também cuidar. E hoje você está cuidando da criança, Exato. daquela mãe. Né? E como a gente falou, quando a gente encontra uma profissional que tem esse olhar diferenciado, isso aí é único, fica até, meu Deus do céu, tomara que continue assim, né? Ela não desista, que ela não canse. Não, às vezes acontece, né, da gente acordar e falar, ai, Senhor, daí, mas eu falo, Deus, ele me fortalece, ele me carrega no colo nos momentos difíceis, e eu creio muito que ele está comigo o tempo todo. Ah, sim. Então, isso faz com que eu olhe para os profissionais, para os pais, para as crianças, de uma forma que a gente tem que ter um olhar de Cristo para as pessoas. Não um olhar de julgamento, não um olhar de crítica, que a criança ela fez isso, quebrou, acontece. Ah, mas não pode, tudo bem, mas vai lá e conversa com a criança diferente, que nem às vezes eu tô em algum lugar, assim, não lá no salão, Sim. mercado, ou na rua mesmo. Esses dias eu vi uma mãe falando, vai! E eu olhei assim e falei, gente, ela não sabe, não tem noção do que ela tá causando naquela criança. Sim. O trauma O que ela tá... trauma. No menino. E um pequenininho, assim, acho que ele devia ter uns 3 anos. Quase me deu vontade de sair do carro e falar, mãe, pelo amor de Deus, qual que é o problema que você tem? Vamos lá, vamos. Vai tratar o teu né? problema. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a mãe, ela fala pra criança aquilo que ela tá com raiva da vida. Às vezes o pai fez alguma coisa, pá na criança, mas a criança não tem culpa. Sim. A criança não tem culpa. Né? A criança, ela... É um descontar, né? Exato. Geralmente, tanto o homem quanto o pai quanto a mãe, eles têm uma mania de não estar bem entre eles e descontar nas crianças, Exato. que é algo assim que... E a criança, quando ela nasce, ela é pituquinha, você está carregando no colo, coisa mais linda do mundo. Então, o HD dela, assim, vamos dizer, né, tá vazio. Tá ali, vazio. né? Quem vai colocar são os pais. São os pais que vão educar, são os pais que vão criar. É o que eu falo isso aqui. Né? Eu falo isso aqui. Em questão de homens, né? Que hoje a gente tem muitos meninos aí, muitos homens que não aceitam não de um relacionamento e vai para vias de fato com a mulher, e o feminicídio muito em alto, infelizmente. Não é nem legal a gente falar sobre isso e falar assim, né, dessa forma, mas infelizmente muitas mulheres. Mas eu digo que quem educa somos até nós mulheres que educamos os homens. Exato. Os homens, eles são educados por mulheres. Exatamente. Então, educar aquele menino com respeito à sua namorada, com respeito à sua noiva, com respeito à sua nova esposa, né? Ela acabou de receber ali um diagnóstico do bebê, é o casal,
primeira coisa que tem que fazer, pegar esse filho e dizer, olha, Tamo junto. tá junto, você vai estar junto com ela, você vai cuidar dessa mulher, dessa mãe e desse bebê e até aí onde também der, até onde der o amor. Né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém também sem ter esse... Sim. Mas o respeito, Sim. né, Michele? E eu digo que nós, mulheres, fazemos esse papel de, sim, colocar para o homem, para o menino, que ele tem que, sim, respeitar, entendeu? Aquela menina, aquela jovem que não quer mais ter um relacionamento com ele, sabe? Então, fazer com isso. E só quem faz isso somos nós, mulheres. A gente... Claro que tem a parcela do pai ali, Sim. tem a parcela do homem, a gente não estou tirando isso. Mas a mãe ali que está mais próxima ali, principalmente naqueles seus 6 meses, 1 mês ali, Sim. é ela que está ali educando ali 1 ano, é ela que está fazendo, né, ter esse outro olhar. Que, na verdade, a mãe, ela acolhe, né? Acolhe. A mãe. E mãe é surreal, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe e é ser mãe. vó também, olha, é fantástico. Ser vó, não, eu ainda não sou eu vó sou ainda. Vó. Então, assim, é um amor duplo. Eu acho que eu vou ser vó só de um, mas tá bom. Mas ser vó também é fantástico. Às vezes tem vó que leva lá no salão. As vó, nossa, eu falo assim, hoje eu tô assim porque eu sou vó, né? Você já é vó, né? É uma sensação, deve ser uma sensação muito boa, né? Nossa, é muito, muito, muito. É que você só mima e não educa. Exato. Mas também não quero estragar, já falo É assim, isso cada um mesmo, é exatamente isso. Não podemos estragar, não, né? Não. Nossa sementinha do amor. É verdade. É isso aí. Chegamos no final, 12:00 já. Eu só queria que você, por gentileza, deixasse o teu contato, teus salões aí, que você tem 2, né? Isso aí, daqui a pouco tá abrindo o 3º, o 4º. Amém. Por favor, aí, deixe para nós aí o teu contato. Então, o número do salão WhatsApp é o 041 3085 2020. Esse é um que a gente tem. O do Xaxim, você sabe, né? É 41 3298 1814. Então, esse é o do Xaxim, Tá. é Francisco Derosso, né? 3645. Uhum. E o do Alto da 15, que é na 15 de novembro, 2882, que é o 41 30 85 20 20. O teu Instagram? O meu Instagram Ou o Instagram do salão. do salão? Salão Michele com 2 L's e I. Tá. E a Michele, gente, tá aqui, ó. Produtos para crianças, gel para crianças. Isso aí. Para cabelinhos das menininhas e dos menininhos. Então, eu de repente posso deixar o Claro que pode. Para quem quiser sentir no coração que quer entrar para minha equipe como iniciante ou fazer o curso para cabelo, 41 Sim, deve. 9 Deve. 8870 8523. Sim. Pode falar. Pode deixar sim. Posso deixar então? Pode deixar. 41 9 8870 8523. Perfeito. Tem mais algum recado, Amanda? Não? Gente, então chegamos no final com essa mulher maravilhosa. Eu adorei conhecer ela. Que mulher incrível, gente. Que coisa linda. Ela tem um propósito muito lindo. Ela é uma cabeleireira incrível. Aí ela faz corte de cabelos de crianças aí especiais, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, Mi. Você Obrigada. é incrível. Como foi bom ter te conhecido. A rádio e aqui os microfones vão ficar sempre abertos para você quando você quiser, tá bom? Tenha uma excelente quinta-feira. E a todos que acompanharam a gente, um beijo e até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Tchau. Tchau.